Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai falar agora sobre máquina de estados. Uma máquina de estado nada mais é do que um dos modelos mais utilizados em desenvolvimento de jogos, principalmente para implementar o uso da inteligência artificial em inimigos e também deixar bem claro como funcionará o comportamento do nosso jogador. Tudo bem? Basicamente, uma máquina de estados, ela faz com que você mapeie as ações do personagem no jogo, claro, a partir de um roteiro ou de uma história, para então construir os gráficos que serão responsáveis por mostrar ao jogador que aquela ação está ocorrendo. Eu vou utilizar aqui, como exemplo, o jogo Castlevania, tá? Basicamente, ele funcionará como o nosso modelo, tudo bem? Então, ao iniciar o jogo, nós vamos notar alguns estados. Esse aqui é o primeiro estado, que é o estado parado. O nosso jogador começa parado o jogo. Nós temos um outro estado aqui, apertando uma tecla, que é o estado de atacar. Nós temos um outro estado que é pular. Percebam que ele pula e não sai do lugar. Agora, usando os direcionais, nós vamos utilizar outros estados. Esse é o estado andando, no caso se movimentando também. Apertando para baixo, nós temos o estado agachando. Quando nós estamos andando, nós podemos pular? Podemos. Nós podemos atacar? Podemos. Só que para ele atacar, ele para. Percebam, ele para, ataca e volta a caminhar. Para, ataca e volta a caminhar. Agachando, eu posso apertar o botão de pular? Não vai, mas se eu apertar o de atacar, ele vai. Ok? E agora, se eu apertar para cima, não acontece nada. Se eu apertar para cima mais o botão de ataque, ele lança uma espada, que no caso é o especial. Percebam que o estado do personagem, ele muda primeiramente com as ações do jogador, tá? Vou entrar aqui, para a gente ter uma noção do que vai ocorrer. Agora, nós temos inimigos. Eu sofri um dano. Posso pular? Não. Posso atacar enquanto estou sofrendo dano? Não. Eu sofro dano, no caso, e depois ataco. Deixa eu pular. Posso pular após sofrer o dano? Posso. Mas enquanto eu estiver sofrendo dano, eu não posso, ó. Posso pular aqui. Mas deixa eu sofrer um dano para ver se eu consigo pular de imediato. Não consigo. Eu tenho que voltar ao estado parado e aí já posso seguir os demais estados. Vocês entenderam? Então, nós temos aqui alguns estados que são causados pelo jogador e outros que são causados pelos inimigos. Por exemplo, eu estou andando aqui usando as direcionais, sou eu que estou alterando os estados do nosso player. Agora, quando aparecem os inimigos, ó, eles que fazem o estado ferido ou machucado aparecer. E depois do estado ferido e machucado ter atingido um nível, o personagem dá game over, morre. Então, nós temos alguns estados aqui que podemos mapear para o nosso jogo, tudo bem? Vamos lá, percebam novamente. Eu estou andando, para atacar eu paro. Ó, parei, ataquei. Tá? Posso estar andando e pular. Posso pular parado? Posso. Posso pular enquanto estou agachando? Não. Estou agachado. Posso atacar? Pode. Posso atacar apertando para cima? Você pode atacar, porém vai usar o especial nesse caso, tá? Então nós já temos alguns estados aqui do jogo Castlevania, tá? Pegando, por exemplo, que é um jogo muito legal, muito interessante de você treinar. Agora eu vou sofrer um dano aqui para vocês observarem. Ó, sofri o dano e ataquei. Sofri o dano e depois de parar é que eu pulei. Estou sofrendo dano aqui e depois de sofrer vários danos, aí sim eu vou para o game over. Então vamos mapear esses estados aqui usando o nosso PowerPoint. Tudo bem? Primeiro, vamos inserir uma forma, que é o nosso estado inicial.
Nosso estado aqui, ele é parado. Do nosso estado parado, nós podemos seguir para outros estados, tá? Por exemplo, vou colocar aqui inserir. Por exemplo, podemos ir para o estado andando. Depois, podemos ir para o estado pulando. Nós podemos ir também para o estado agachado. Agachado ou abaixado? Agachado. Temos também aqui outro estado, que é o estado atacando. Tem um outro estado aqui também, que é o estado sofrendo dano. Tudo bem? Então, nós temos aqui, inicialmente, esses estados. E, claro, tem o último estado, que é o estado morrendo. Tá? Então, nós temos aqui, basicamente, esses estados para nós utilizarmos. O estado andando, ele é ativado pelo player, pelo nosso jogador, tá? Então, você que está aí no controle do joystick, do teclado, é que vai mudar o estado do personagem. O estado sofrendo dano, ele é ocasionado por um inimigo, tá ok? Mas ainda assim é o estado do nosso jogador, tá? Nós temos o estado sofrendo dano e nós temos aqui o estado atacando. Percebam que lá no Castlevania não tem o estado defendendo, tá? Então, nós temos aqui esses estados. Eu vou colocar aqui, parado, uma cor verde, porque é o nosso ponto de início, tá? Então, verde, ele pode transitar entre determinados estados. Vamos organizar a transição desses estados aqui, pessoal, pela ordem que a gente vai movendo o nosso player, tá? Só deixar aqui tudo bonitinho, organizadinho para nós, tá? Então, nós temos aqui, vamos lá. Vou inserir aqui uma forma. Vou usar essa forma aqui, tá? De parado, ele pode ir para o estado pulando? Pode, como nós fizemos. Vou deixar aqui a espessura um pouco maior. Ele pode ir para pulando, ok? Ele pode ir de parado para sofrendo dano? Ele pode. Inclusive, foi mostrado no jogo isso. Vou inserir aqui formas parado para sofrendo dano. Deixar aqui também na espessura de 3. Tá? Ele pode ir de parado para atacando? Ele pode sim. Tanto que nós paramos para então atacarmos. Parado vai para atacando. Ele pode ir de parado para andando? Pode também. Parado para andando. Ele pode ir, pessoal, de parado para agachado? Pode. Aqui, tudinho. Tá. Agora, pessoal, percebam que morrendo, ele ficou isolado aqui. Por quê? Porque para o nosso personagem ele morrer, levar um game over, ele precisa primeiro sofrer algum dano. Então, depois dele sofrer dano, aí sim, tá? Ele pode vir para o estado morrendo. Tá. Então, nós temos aqui a nossa máquina de estados simples. É uma máquina muito simples, pessoal, tá? E agora a gente vai analisar. Primeiro, se eu estou andando, para eu atacar, eu tenho que passar pelo estado parado.
Vamos ver aqui no nosso Castlevania. Ó, para eu atacar, eu primeiro paro. Paro. Percebam que eu paro, tá? Então, caso eu esteja andando e queira atacar, eu vou ter esse estado intermediário de parar. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Vou inserir aqui uma nova forma. Vou colocar aqui essa forma do estado andando. A gente pode voltar para o estado parado. Vou colocar aqui uma seta na cor vermelha, tá? Para ficar bem explícito que nós estamos retornando. Vou colocar um pouquinho menor, tá? De atacando, nós podemos voltar para o estado parado? Podemos também. Então, nós vamos inserir aqui, mais uma vez, tá? Opa. Fechar aqui. E vamos inserir a nossa seta daqui, do estado atacando, para o estado parado. Vou colocar ela vermelha aqui. Prontinho, tá? Melhor, deixa eu mudar ela para cá. Já fica melhor. Vou fazer a mesma coisa aqui para ficar mais organizadinho. Tudo bem? Vou colocar essa para cá. Vou colocar essa para cá para cima. Mesma coisa essa. Tá? Agora vamos lá. Pulando, pode voltar para o estado parado? Pode. Então, nós vamos vir bem aqui em formas. Pulando, vai retornar para o estado parado. Tá? Vou colocar bem aqui a nossa seta. Pronto. Tá? Pulando, pode ir para o estado atacando? Vamos ver aqui no player. Start. Olha só. Estou pulando, pulando e atacando. Posso? Posso. Pulo e ataco. Pulo e ataco. Posso fazer os dois juntos. Pular e atacar. Ó. Posso fazer os dois juntos. Então, eu posso sair do estado pulando para o estado atacando. Então, vou vir bem aqui, ó. Inserir formas. Estado pulando. Ele vai para o estado atacando, tá? Como não é uma volta aqui para o estado inicial, eu vou deixar essa seta aqui, ó, num tom mais verde, representando o seguinte, que é uma ação que pode ser feita em conjunto, tá? Você pula, no meio da ação você ataca, e depois você retorna para o estado parado, como é o que acontece com o nosso personagem, tá? Voltando aqui para mostrar para vocês, ó. Pulo, ataco, pulo, ataco, pulo, ataco, e ele volta para o estado andando, tá? Mas se eu pular e atacar, eu posso voltar para o estado parado também, ó. Pulo, ataco, parei. Então, depois de pular e atacar pode vir para o estado andando, tá? Vamos aqui, inserir formas. Atacando pode vir para o estado andando, tá? Deixar bem aqui, bem clarinho também. Aqui eu vou colocar, pessoal, numa cor, deixar aqui um traço aqui também, vou colocar uma cor mais laranja, tá? Porque de atacando nós podemos ir para andando, tá? Só que o curioso é que nós estamos pulando, saímos do parado, vamos para o estado pulando, nós atacamos e nós podemos voltar para o estado ou parado ou andando. Tudo bem? Vamos observar outras coisas. Olha só. Pulei, abati e sofri dano. Pulei, ó. Vamos observar de novo. Vou pular, atacar e sofrer dano. Atenção. Pulei, ataquei, sofri dano. E depois voltei para o estado parado. Eu pulei, ataquei e posso sofrer dano. Então, eu vou vir bem aqui com a nossa forma, com a setinha. Eu vou puxar daqui para esse estado aqui.
sofrendo dano. Vou ver se dá para deixar mais bonitinho aqui. Tá? Pronto. Colocar aqui uma setinha azul também, que a nossa máquina de estado funciona dessa mesma maneira, tá? Isso é uma mecânica do jogo Castlevania. Deixar aqui nesse tom de azul mesmo, tá ok, tá? Acredito que dá para fazer a mesma coisa aqui, certo? Agora vamos lá. Nós já temos aqui alguns estados. Tá? Agora, agachado, pode voltar para o estado parado? Pode. Então, nós vamos voltar com uma tecla, com um comportamento para cá. Ó, pronto. Colocar a setinha vermelha. Tá? Aumentar um pouco a espessura também, né? Pronto. Vou fazer a mesma coisa com essas aqui. Essas outras teclas aqui, essas outras setas aqui são só para diferenciar, tá, pessoal? Vamos lá. Então tá, nós já temos aqui alguns estados. Sofrendo dano, ele pode voltar para parado? Vamos ver. Vou sofrer um dano aqui. Ó. Voltou para estado parado. Tô andando aqui, ó. Vou sofrer mais um dano de propósito. Ele parou. Então, depois de sofrer dano, ele pode voltar para o estado parado, tá? Sofrer dano, pode voltar para o estado parado. Vou colocar aqui, vermelho e com uma espessura maior. Tudo bem? Vamos seguindo. Pessoal, morrendo é reinício de jogo, mas ele fica parado. Como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu morrer aqui mais uma vez no jogo. Sofri dano. Deixa eu pular e sofrer um dano. Na próxima. Ó, pular. Mais uma. Ele foi para o estado parado. Então, depois que ele morreu, ele pode ir para o estado parado. Tá? Mas o ideal, pessoal, é que termine bem aqui, tá? Esse aqui seria o estado final do nosso personagem. Agora, tem um outro detalhe. Quando eu estou agachado, vamos aqui, ó, eu posso também atacar. Eu só não posso pular. Então, vou voltar aqui e eu vou puxar uma setinha aqui, ó, de agachado para atacando. Até organizar isso aqui depois, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Vou colocar a setinha na cor padrão, porque é um estado que pertence ao jogo, não é um retorno aqui para o nosso estado atacando. Deixa eu puxar esse estado agachado para cá, tá? Deixa eu ver uma melhor maneira de expressar isso aqui. Isso aqui vem para cá. Segura aí um pouquinho. Esse aqui vem para cá. Pronto. Esse aqui vem para cá agora. Tá, eu sei que pode parecer um pouco confuso, tá, pessoal? Mas não esquentem, não. Vamos vir para cá, tudinho. Cadê? Deixa eu ver se esse vermelho dá para arredar um pouco mais para cá. Dá sim. Ótimo. Tudo bem. Atacando, ele pode voltar para o estado andando. Então, vou deixar normal aqui. Pulando, pode transitar para o estado atacando. Também vou deixar normal. Pronto, pessoal. Olha só. Vamos observar aqui como está funcionando a nossa máquina de estado. Deixa eu organizar ela aqui para vocês, para a gente ficar bem mais tranquilos quanto à nossa compreensão. Vou mover ela para cá, tá? Vamos contar os estados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, tá?
Eu vou inserir aqui rapidamente uma caixa de texto. Para nós irmos do estado parado para andando, é só um estado, ok? Parado pode ir para andando? Pode. Parado, para ele ir para atacando, ele tem outro estado no meio? Não tem, então ele pode ir direto de parado para atacando. Parado, pode ir para pulando? Pode. Parado, pode ir para agachado? Pode. Agachado. Parado, pode ir para sofrer dano? Pode, mas esse dano é ocasionado por um inimigo, tá? Tá. Bem aqui, nós temos os estados. Agora, observem o seguinte. O estado andando. Para ele ir para o estado atacando, ele pode fazer o seguinte. Andando, ele para e ataca. Vocês entenderam? Estado final, andando, depois ele para e depois ele ataca. Vamos lá. O estado andando, ele pode ir para parado? Ele pode. O estado andando, ele pode ir para o estado pulando? É uma pergunta. Pode sim, pessoal. Então, vamos aqui, ó, de andando para pulando. É uma transição de estado normal, tudo bem? É uma transição de estado normal, então, nós vamos colocar aqui tudinho. Andando, ele pode ir direto para pulando. Andando, pode ir para sofrendo dano? Pode. Ele pode ir para sofrendo dano. Então, vamos puxar uma setinha para cá, tá? Forma. Andando para sofrendo dano. Vou colocar aqui mais uma setinha aqui para nos organizarmos. Então, ele pode ir para sofrendo dano, tá? Ok. Andando, ele pode ir para agachado diretamente? Vamos lá. Estou andando, vou apertar para baixo, andando, apertar para baixo. Pode sim. Então, vamos aqui inserir formas. Andando, ele vai para agachado. Ok? Agora, vamos lá, pessoal. Andando. Tá. Agachado, ele pode ir para o ataque, para o estado atacando? Ele pode. Agachado, pode ir para o estado parado? Ele pode, está aqui a setinha vermelha. Agachado, ele pode ir para o estado sofrendo dano? Vamos ver aqui. Deixa eu entrar aqui no castelo e agachar. Estou agachado. Sofri dano, fui para o estado parado. Então, o agachado, ele pode também sofrer dano, tá? Até alongar mais um pouco aqui para vocês terem uma noção, perceberem a setinha, tá? Pronto. Agachado, ele pode também sofrer dano, tá? Beleza. Então, agachado,
ele pode agachado, ele pode ir para pular? Não. Agachado, ele pode ir para atacar? Pode. Agachado, para ele ir para morrer, ele tem que estar sofrendo dano. Então, ele não pode pular desse estado para esse aqui diretamente, tá? Agora, vamos para os outros estados, pessoal. Vou até diminuir um pouco a fonte aqui, só para caber bastante informação. Vou colocar aqui numa fonte 16. 16, vai. Agora, vamos para o outro estado, tá? Tá, já temos parado, já temos andando e já temos agachado. Vamos para o estado pulando. Ele pode voltar para o estado parado? Pode, tá bem aqui a setinha. Ah, professor, mas e se ele estiver pulando assim, saltando? Se você soltar o controle, ele vai vir para o estado parado. Se você não soltar a tecla direcional, ele vai continuar andando, tá? Inclusive, tem que ter uma volta para cá, de pulando para andando, tá? Então, vou inserir aqui mais uma forma. Como é de retorno, eu vou colocar para cá, ó. Eu vou colocar na cor vermelha, porque ela está retornando aqui para o estado anterior de origem, tá? O estado anterior de origem, no caso, é andando. Então, ela está retornando aqui de pulando para andando, tá? Então, pulando pode retornar para andando, tá? Vamos lá. Andando, ele pode ir para atacando diretamente? Não. Andando, ele precisa passar pelo estado parado. Mas e pulando? Ele pode ir para o estado atacando? Pode. Subir um pouco mais aqui. Pode sim. Ele pode ir para esse estado. Ok? Agora vamos observar o seguinte. Agachado, ele pode sair para o estado andando? Vamos ver aqui. Agachado. Só se eu soltar a tecla de direção. Mas ele ainda fica em pé, fica parado e vai para o estado andando, tá? Agora, já temos aqui alguns dos nossos estados mapeados, tá? Atacando, pessoal, a gente vai mapear agora, tá? Vou colocar aqui, página inicial 16, vou colocar o restante aqui também como 16, tá? Tá. Vamos lá. Atacando, ele pode voltar para o estado parado? Pode. Atacando, pode ir para o estado sofrendo dano? Pode. Atacando, pode ir para o estado andando? Pode. Então, você tem aqui uma máquina de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aproximadamente 19 estados, tá? Por que aproximadamente, professor? Porque você pode colocar mais estados aqui ou perceber que pode haver alguma interação entre esses estados, tá? Então, nós temos aqui máquina de estado que começa no parado. Ela interage com andando, aqui ó, a setinha, ó, azul. Ela pode ir para o atacando, ela pode ir para o pulando, ela pode ir de parado para sofrendo dano ou para agachado também, tá? Se ela vai para o estado pulando, ela pode voltar ao estado parado. Se ela vai para o estado atacando, ela pode voltar ao estado parado. Se ela vai para o estado sofrendo dano, ela pode voltar ao estado parado. Se ela está indo para o estado agachado, ela pode vir para o estado parado, tá? Então, nós temos aqui
essas setinhas vermelhas que indicam o retorno à função de origem, tá? Ou melhor, ao estado de origem. Por exemplo, parado foi para o estado pulando, mas pulando retornou para o estado parado. Diferente aqui de atacando. Este atacando aqui, ó, para sofrendo dano, ele não está retornando para o retorno aqui, para o estado inicial. Ele está indo para outro estado, que é sofrendo dano, e sofrendo dano está indo para o estado morrendo, tá? Então, esse aqui é o nosso estado inicial, e morrendo aqui é o estado final do nosso player. Vou até colorei aqui numa cor vermelha, ou laranja, né? Vai, laranja. Tá? Vou colocar uma cor laranja aqui, indicando que é o final da nossa máquina de estados. Vocês entenderam? Então, aqui, ó, para nós irmos do estado andando para atacando, o nosso player para e aí ele vai para o estado atacando. Se nós quisermos ir do estado, por exemplo, atacando para andando, nós podemos ir diretamente. Mas de andando para atacando, não. Tem que passar pelo estado parado, que é o nosso estado inicial. Tá ok? E aí, se você sofreu dano, você vai para o estado parado, e aí você pode ir para pulando, andando, agachado ou atacando, como o nosso player mostrou no jogo. Então, essa aqui, pessoal, é a nossa máquina de estado bem simplificada que podemos utilizar em nossos jogos. Lembrem que cada estado aqui representa uma animação, um conjunto de sprites, tá? De frames, que serão animados no momento do jogo. Então, nós teremos que ter a animação dele parado, atacando, pulando, andando, agachado, sofrendo dano e morrendo. Vamos voltar aqui o jogo para verificar. Ó, andando, pulando, atacando, ó, agachado, pulando e atacando, agachando e atacando, pulando e sofrendo dano, sofrendo dano, andando, sofrendo dano, andando, sofrendo dano e morrendo. Então percebam que a nossa máquina de estado para o jogo Castlevania já está feita, tá? É um jogo muito legal porque ele tem uma máquina de estado bem simplificada e que a gente pode utilizar para nossos outros jogos, tá ok? Não cheguei a comentar, pessoal, do uso do especial. Por exemplo, esse aqui, ó, ele para o tempo, tá? O reloginho aqui, ó, mostrado bem aqui em cima, ele para o tempo, tá? Então, nós temos esses estados aqui, tudo bem? Tem esse outro estado aqui, que é o subindo a escada, e nós nem chegamos a mapear ele, ok? E tem o estado também descendo a escada. Acredito que com aqueles estados que nós temos lá, nós já conseguimos preparar um jogo tranquilamente. Afinal, subir e descer a escada também faz parte do nosso movimento, tá? E se a gente quiser especificar cada movimento, teremos que criar estados e sprites para cada movimento. Por exemplo, se nós quisermos uma animação para ele subindo a escada, podemos criar um estado para subindo a escada e uma animação especialmente para esse estado, tá? É isso. Encerramos aqui o nosso vídeo sobre máquina de estados de uma maneira simples para que vocês possam compreender. Bons estudos, e caso vocês desejem pesquisar, o nome correto é máquinas de estados finitas ou finitos, tá? É o nome correto desse tema tão rico e usado em jogos até os dias de hoje. Tudo bem? Bons estudos. Tchau.